Facebook, nessa hora, rede social, live transmissão ao vivo. Pregador goiano do estado de Goiás, André Luiz Nunes, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29. E o tema da minha pregação é esse: vale a pena casar-se hoje? Paulo diz: irmãos, o que eu quero dizer é isto: não nos resta muito tempo. E daqui em diante, agora veja, hoje tem mais ou menos uns 2000 anos que Paulo disse isso, não? Então transcorreu as 7 eras da igreja, ou daquele lá, não? Agora sim, pode ser dito que estamos no fim do fim da era da dispensação gentílica, dos gentios. Então pode-se dizer que isso que Paulo está a dizer aqui se aplica para hoje, né? Não nos resta muito tempo e daqui em diante os casados devem viver como se não tivesse casado. Não está mandando se separar. Embora o julgo desigual, um irmão solteiro, moço ou uma moça solteira, nunca deve ir para um julgo desigual, no caso de conhecer a palavra. Estando em julgo desigual, o homem crente e a mulher incrédula, se a mulher não vai ferir a palavra de Deus, mesmo sendo incrédula, ela não é obrigada a fazer techuvá, se converter. Então Paulo diz que não há problema em viver, não? Da mesma maneira, a mulher crente e o homem incrédulo já vieram com julgo desigual. E ele não é convertido, não fez techuvá, mas ele não vai impedir, empatar a parte crente de seguir em frente, mesmo ele sendo incrédulo. Então, esse julgo desigual aí segue em frente, né? Agora, um moço solteiro, uma moça solteira, não deve fazer julgo desigual, não. É melhor ela ficar solteira do que casar num casamento com julgo desigual, né? Sendo ela conhecedora da palavra, é melhor ele ficar solteiro do que ele fazer um casamento com julgo desigual, né? Porque viria esse tempo, e esse tempo é hoje, em que os que são casados devem viver como se não tivessem casado. Não é que o homem tem que largar a mulher, a mulher largar o homem, é que a vinda de Adão estaria próxima, né? Os que choram como se não estivessem chorando, os que estão rindo como se não estivessem rindo, alegres, né? Os que compram como se não fosse deles aquilo que compraram, e os que tratam das coisas desse mundo como se não estivesse ocupado com elas. Pois esse mundo, como está agora, não vai durar muito tempo. Você vê, e durou 2000 anos, né? De Paulo até hoje, né? Mas hoje vemos que o mundo não vai durar muito tempo, né? A natureza, o planeta é em fúria, né? Placas tectônicas, tornados. Isso vai atingir o mundo todo, né? Epidemia, pandemia, surtos. Vai atingir o mundo todo, grandes terremotos, vai atingir o mundo todo, fomes.
Pelo menos aqui na América do Sul não é visto fome ainda, né? Mas é profético que vai atingir o mundo todo, né? Esse mundo não vai durar muito tempo. Era como se Paulo estivesse escrevendo aqui, isso aqui, passou 2000 anos, e é para a geração de hoje, você me entende? Como se Paulo tivesse escrito, é profético e está tratando com a geração de hoje. Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro se interessa pelas coisas de Adão, porque quer agradar, né? Então, solteiro, o homem solteiro não tem mulher, mulher solteira, moça solteira, não tem homem, marido, né? Então, podem se dedicar de corpo, de espírito, alma e corpo a Deus, né? Me entende? Espírito, alma e corpo a Deus, né? Você entende? E vamos ver aqui nas escrituras que um homem casado, ele tem que se dedicar às coisas do mundo. Não é pecado, não é pecar. As coisas do mundo aí é as coisas materiais, para agradar a mulher, vice-versa, né? A mulher também, né? Mas deixa eu ir lendo as escrituras, né? Eu quero livrá-los de preocupações. O solteiro interessa-se pelas coisas de Adão, porque querem agradar, mas o homem casado se interessa pelas coisas desse mundo porque quer agradar a sua esposa. E por isso é puxado para as duas direções diferentes. Quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, as moças, né? Elas estão interessadas nas coisas de Adão, porque querem se dedicar de corpo e alma a ele. Mas a mulher casada se interessa pelas coisas deste mundo, porque quer agradar o marido. Eu estou dizendo isso porque quero ajudá-los. Não estou querendo obrigar ninguém a nada. Não? Paulo dava conselhos, mas não obrigava ninguém a nada. Não? Digo eu, não Adão, não o Senhor, não? Mas eram conselhos. Pelo contrário, quero que faça o que é direito e certo, e que se entregue ao serviço de Adão com toda a dedicação. Aos que ficaram noivos, ele vai dar outro conselho, mas resolveram não casar-se mais. Eu digo o seguinte: se o rapaz sente que assim não está agindo certo com a sua noiva e acha que a sua paixão por ela ainda é muito forte e que devem casar, então que casem. Não existe pecado nisso, não? O moço solteiro casar com a moça solteira, não? Como eu tenho explicado aqui, que matrimônio é virgindade, não? Pureza. Mas se pelo contrário o rapaz não se sente na obrigação de casar, se está mesmo resolvido a ficar solteiro e se é capaz de dominar a sua vontade e já resolveu o que deve fazer, então faz bem em não casar com a moça. Veja que a Bíblia diz aqui, em não casar com a moça. Você sabe o que é uma moça, né? Uma moça é uma mulher virgem, né? Aqui em Coríntios 7, Paulo está respondendo perguntas sobre matrimônio, né? Assim, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. Quem não casa faz melhor ainda. A mulher não está livre enquanto seu marido estiver vivo. Caso o marido morra, ela fica livre para casar com quem quiser, contando que se case com um crente, um tal medinho, um discípulo. Porém, ela será mais feliz se ficar como está.
você seja viúva, né? Solteira, né? Uma viúva, né? Sem casar novamente. Então, é a minha opinião. E eu acho que também tem o Ruach HaKodesh, né? Espírito Santo é uma palavra latim. Como Jesus é latim, né? Quer dizer, porco da terra, no italiano, latim, europeu. No hebraico quer dizer cavalo, né? E o nome que salva está aqui de volta, né? Eu sigo pregando, gente. Pouco me importa quem vai crer e quem não vai crer, quem vai receber e quem vai recusar, quem vai aceitar e quem vai ressachar. Eu não me importo. Eu tenho minha missão, é trazer a sã doutrina, a Bessorá, boas novas, mensagem, a pregação que Paulo pregou há 2000 anos atrás, e ela está valendo para hoje. E é profético, é profecia, a sã doutrina volta nos últimos dias, 2 Timóteo, capítulo 4, né? Mas ela volta em meio à humanidade rodeada de falsos doutores, falsos mestres, falsos profetas, e eles vão pagar caro, ou seja, salário, como vemos aqui no Brasil, há pastores ganhando 400 mil por mês, R$1.000, ainda tem cartão corporativo da igreja, né? E ele faz o salário dos seus apoiadores, seus auxiliares, de R$80 mil. Vemos isso no Pernambuco, a Assembleia de Deus, não? Isso é um sistema, não? Sistema denominacional, não? Mas o que importa é que a profecia está em andamento, está a se cumprir hoje. A sã doutrina, a doutrina sadia voltou. E, gente, como a internet está cheio de mulheres coach, que dá conselhos para casamento, de batom, unhas pintadas, mal vestidas, e como que as pessoas atendem elas, né? Elas são as referências, né? Porém, eu quero dizer nesta hora que quem definiu o casamento foi Achali Echaú, o apóstolo Paulo. E o que ele definiu lá, há 2000 anos atrás, está valendo para hoje, porque a palavra de Deus, as escrituras são eternas. Ela não muda de acordo com o tempo, de acordo com a cultura, os costumes, a modernidade, a tecnologia, a ciência, nada mudará a palavra de Deus. Então, embora tenha milhões, eu estou falando de mulheres, com unhas pintadas, boca pintada de batom, maquiagem no rosto, cabelo cortado, mulheres bonitas, sexy, não? Que provocam desejo, só de olhar no rosto, desejo sexual nos homens, e elas querem dar conselhos sobre casamento, sobre quem é o provedor, se a mulher pode trabalhar ou não, como deve ser a vida em casa, o que é um bom homem, o que é uma boa mulher, ou seja, tudo para visualização, né? TikTok, YouTube, Facebook, né? Eu não estou aqui para isso, né? Eu estou aqui para pregar, ensinar, pregar o que Paulo pregou, o que ele definiu e que deve voltar hoje. Mesmo que ninguém aceite, mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém venha a seguir. Contanto que seja pregado é o importante, né? Por exemplo, uma mulher, uma moça, vou falar a linguagem de Paulo, uma moça solteira, virgem, ela quer casar. Porém, se ela for casar, aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13 e 4, é dito aqui que ela vai perder o controle, o domínio sobre o seu corpo, né?
Versículo 3 e o versículo 4. O homem deve cumprir o seu dever como marido. E a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua mulher. Que os dois, ao versículo 5 do capítulo 7, que os dois não se neguem um ao outro, não defraudem um ao outro. A não ser que concordem, e tem que concordar as duas partes. Se vai fazer a abstinência sexual, relações íntimas, tem que concordar as duas partes, a não ser se concordem em não ter relações por um tempo a fim de se dedicar à oração. Não fala nem jejum aqui. Fala de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações. Aqui é relações sexuais. A fim de não caírem nas tentações de Satanás. Por não poderem se dominar. Então, é isso que Paulo está a dizer. Para uma moça virgem que vai casar, ela vai perder o controle sobre seu corpo. Ou para um rapaz, um moço puro, que vai casar, ele vai perder o controle sobre o seu corpo. Você entende? É isso que as escrituras estão a dizer. Mas hoje, eu não sei, eu vejo dizer, hoje uma mulher que se diz casada, ela pode acusar e o homem pode ir para a cadeia, sendo marido dela, por violentá-la, por estrupá-la, por estupro, Porque as leis, as leis dos países, constituições, códigos penais, elas não estão preocupadas no que é que a Bíblia diz, Eles criam lei, não está chegando a PL da misoginia, já foi aprovada, agora vem a lei, vão tentar aprovar antes do recesso, aqui no Congresso, no Brasil, já foi aprovada no Senado, só falta na Câmara. E essa lei pode colocar pregador na cadeia, que é a lei da misoginia. Ou seja, se ela for aprovada do jeito que está hoje, é para calar a boca, não é mais para pregar sobre a mulher ser submissa ao marido. Isso é escritura, submissa em tudo. A mulher ser obediente ao marido, isso é escritura. Segundo a Kefa 3:1, as mulheres devem ser como as santas mulheres, como Sara, obedecer seu marido. Abraão chamando de Senhor, vós sois filhas de Sara, se é que imitais a Sara. E Paulo fala que a mulher deve respeitar o seu marido porque está debaixo da autoridade dele. E quando a mulher casa, ela sai debaixo da autoridade do pai para ir para debaixo da autoridade do marido. Se ela nunca se casar, ela estará sempre debaixo da autoridade do pai e da sua mãe. Agora, as leis estão sendo criadas. Eu penso, é a minha maneira de pensar, que um filho de Deus, a Bíblia diz aí, a mulher não tem poder sobre o seu corpo e nem o homem tem poder sobre o seu corpo, um não pode negar o outro. Mas um homem, um filho de Deus, não vai violentar uma mulher se ela disser não. Você me entende? Eu não vejo um filho de Deus indo fazer violência sexual. É a minha maneira de pensar. Mas se uma moça virgem quer casar, o rapaz puro quer casar, perderá o controle do seu corpo. Porque casamento, uma das finalidades é cumprir o ciclo da vida. Nascer, crescer, reproduzir, não ter filhos. Depois envelhecer e morrer. E aí entra essa atividade sexual. Aqueles que se abrasam, não conseguem se controlar, Paulo diz, é melhor você casar.
ter seu vaso, sua esposa, para evitar a prostituição, que é pecado, não? Agora, se você consegue se dominar, mesmo um homem aqui, eu li aqui na Escritura, em Coríntios 7, se ele tiver noivo e ele vê que ele consegue se autodominar e ele não quiser casar, ele não está pecando, não está fazendo uma coisa boa, não? Vale a pena casar hoje? É o tema da minha pregação e é uma pergunta. É uma pergunta que eu estou a fazer nesta hora, não? Vemos lá no Bereshit, Gênesis, que Deus disse: crescei-vos e multiplicai-vos. Deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, e se unirá à sua mulher. Então, você não deve cometer o erro de levar a sua mulher para dentro da casa do seu pai. No caso, ela vai ser o sogro. Ou da sua mãe, no caso, vai ser a sogra. Se Deus diz que é para deixar a casa, é para deixar. Eu tive essa experiência quando eu me casei em 92, 34 anos atrás. Eu fui morar, não dentro da casa da minha sogra, mas fiz uma meia casa lá. Aqui em Goiás se fala barracão, né? Mas não morei 11 meses, eu dei a chave e entreguei para ela, né? Aluguei uma casa e fui morar de aluguel, né? Porque não deu certo. E eu não oriento ninguém a casar e a levar a mulher para casa do seu pai, que é o sogro, sua mãe, que é a sogra. Não vai dar certo, gente. Família é família. Família é pai, mãe e filhos. Não é para ter duas famílias dentro do mesmo ambiente, mesmo espaço. Às vezes dentro do mesmo lote, quintal, não dá certo. Agora, se você quer saber se Jeová, Deus, o Criador, tem razão ou não, testa. Experimenta. Vai casar, leva a sua mulher para dentro da casa do seu pai e sua mãe. Para viver dentro da mesma casa com seus cunhados. Testa, suas cunhadas. Testa. Eu, para mim, por experiência própria, não? E Jeová tem razão. Eu não oriento, não? Vale a pena casar hoje? O Criador disse: crescei-vos e multiplicar. Mas hoje o mundo tem 8 bilhões de seres humanos. Se for em relação à multiplicação de seres humanos, homens e mulheres, a Terra está cheia. Quem casa hoje já não vai acrescentar mais nada, né? Contudo, entenda. Casar, se o homem nunca fez sexo com nenhuma mulher, é puro. E se a mulher é moça, é virgem, não é pecado. Pecado, segundo a Bíblia, Atos dos Achalias, dos Apóstolos 15, 29, diz que pecado é comer sangue, animal que morreu estrangulado, comida, carne oferecida a ídolos e uniões ilegítimas, que são os rabichado, enrolado, amigado, ajuntado, que não respeitou a pureza do homem, a mulher não respeitou a virgindade, fez sexo com um homem e foi se juntar, rabichar com outro homem. Ou o homem não respeitou a pureza, fez sexo com outra mulher ou mulheres e foi se juntar, rabichar, enrolar, amigar com uma mulher virgem. Deus não reconhece isso aí como matrimônio, aliança. Como está dito lá em Malaquias 2, 15, 16, não? Que o matrimônio, o casamento é uma aliança. Mas não é aliança no dedo. Uma aliança no dedo direito, noiva, esquerdo, casado e casado, isso aí vai te fazer um saturnino. Uma saturnina do planeta Saturno, né, que tem anel sobre ele, né? Essa aliança aí de casamento é virgindade e a pureza do homem. E essa aliança se mantém desde que não haja infidelidade conjugal. Que o dia que a mulher traiu o marido trair a mulher, a Bíblia diz que quebrar a aliança de casamento. Porque a aliança de casamento, uma mulher pode perder, o homem pode perder, tem homem que tira, né? Para ir ter seus encontros amorosos com amantes, tem mulher que tira, para ir fazer adultério, né?
Mas também pode perder, pode comprar outra. Mas se uma mulher é infiel, trai o marido, adultera, se um homem é infiel, trai sua mulher, aí ele destruiu a aliança, que é a fidelidade pós-casamento para sempre. Contaminou a cama conjugal. Ou seja, esse matrimônio morreu, ele foi destruído, não tem como restaurar. Tem muito apóstolo, profeta, pastor que diz que restaura casamento. Eu não vejo condição nenhuma de restaurar um casamento que foi destruído por traição, infidelidade e adultério. Tanto da parte da mulher, como da parte do homem, ou da parte do homem, como da parte da mulher. Isso aí não se recupera, gente. Agora, uma aliança, um anel se recupera, né? Substitui por outro. Mas adultério é mancha. Da mesma maneira. Perder a virgindade com o homem, virar fornicário, meretriz, prostituta, ou o homem perder a pureza com a mulher, e depois viver com outra mulher, ou ele viver com outro homem, né? Isso aí é mancha, que não sai, é uma nódoa, né? Pode pôr cloro, se você quiser, sabão em pó, detergente, desinfetante, ou o sangue de Jesus das igrejas, né? Porque nas igrejas uma mulher pode ter tido contato com 100 homens, ao batizar lá na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a igreja zera ela, né? Até dá direito dela casar. Não só uma vez, a igreja dá divórcio à torta direito, da mesma maneira o homem, né? Batizou na Trindade, zerou. Mas nas escrituras não. Não, porque os requisitos para matrimônio é a mulher que guarda. É o homem que guarda, desde criança, né? Menino, adolescente, jovem, até casado, né? Você me entende? Eu não estou aqui para pregar o que prega a faculdade de teologia tal, a igreja tal, o seminário tal. Eu estou aqui para expressar o que a Bíblia diz. E pouco me importa se você vai concordar ou não comigo. Ninguém que está em união ilegítima vai morar no céu, no paraíso, na cidade santa, Jerusalém, celestial. Ficarão de fora, devido à condição de adúltero ou fornicação, fornicários, não? É a Bíblia que diz em Hebreus, agora eu tenho que pregar que o autor dos Hebreus não é Paulo, é anônimo, né? Eu não sei quem escreveu, mas ele disse lá que Jeová Deus, em Hebreus 13:4, vai julgar os adúlteros e fornicários, né? Então, todo o tempo que uma filha de Deus viver na terra, ela vai ter que ser submissa, solteira, moça solteira, ao pai, à mãe, obediente ao pai e à mãe, está debaixo da autoridade do pai e da mãe, né? Porém, se ela contrair casamento, essa submissão continua, essa obediência, essa autoridade, mas não agora com os pais, mas é para o marido, né? E é claro que o marido, se ele é um filho de Deus, ele nunca vai usar da submissão, obediência da mulher, a autoridade que ele tem sobre sua esposa para virar um ditador, um carrasco, né? Um agressor, um homem violento, tanto que Paulo fala lá dos 33 requisitos para ser líder da congregação, ou no grego, presbítero, episcopo, bispo, é o líder da congregação. Ele não pode ser um espancador, não? Nunca um espancador. Que fase os matrimônios estão a viver hoje? Eu creio que é Corinto 7:29 que eu li aí, 30, 31, 32, 33, que aqueles que são casados, o tempo se aproxima, deve viver como se não fosse, né? Os que riem como se não rissem, os que choram como se não chorasse, né? Os que têm problema como se não tivesse problema, porque o tempo é curto, né? Os dias já se abreviaram, não, mas vão ser abreviados quando começar a grande tribulação, né? Então, todos esses coaches aí, influenciadores da internet, que dão conselhos, né? Eles não estão acertando. O único que pode dar orientação, definir matrimônio, é Paulo, né? Ninguém mais, né? Somente Paulo pode fazer isso, entendeu?
E o matrimônio, o casamento, pode passar por fases, né? Ninguém sabe o que pode acontecer na vida de um casal até a morte, né? Outro dia eu vi uma informação, a mulher matou o marido, ele estava com AVC e demência, né? Ela disse que matou porque não conseguia dormir, né? A doença dele, a demência, não deixava ela dormir, ela resolveu matar de faca, né? Agora, ou seja, virou assassina, né? Essa mulher virou assassina ao matar o marido, porque a Bíblia não manda matar marido, né? Por causa de AVC e demência, né? Mas veja a loucura que está o mundo hoje, né? Ontem eu estava vendo um caso policial americano nos Estados Unidos. O marido era dentista, a mulher dele uma boa dona de casa com 6 filhos, mas ele resolveu colocar veneno na vitamina, na água dela, nos remédios que ela tomava, uma mulher nova, né? E para matar ela, ele chegou a entrar no hospital e injetar lá uma intravenosa nela, uma injeção. Acho que cianeto de potássio, né? Ele usou vários venenos. Depois, na investigação policial, mostrou que ele tinha caso com um amante, ele não era fiel à esposa, e ele tentando alegar que ela foi quem pediu para ele comprar veneno. Ela nunca pediu. A investigação policial provou que não. E no final foi mostrado que havia uma apólice de seguro de vida dela que ele tinha feito lá. Não sei se era 4 milhões de dólares, né? Então, além de matar, ele estava de olho nesse dinheiro, né? Que coisa horrível, né? Ou seja, o marido, que era para dar segurança, né? Ser o provedor da casa, dar segurança na casa, ele vai fazer uma desgraça dessa, né? Ou seja, a vida da mulher é descartável, né? Que coisa, né? E muitas coisas podem acontecer na vida de um casal. Ninguém sabe se um casal que casou, né, mesmo com os requisitos da Bíblia, vai chegar até o fim, né? Pode vir vários problemas, né? Pode vir doenças, enfermidades, né? As pessoas não estão prontas para lidar com mulher doente e marido doente, né? E aí podem, no final lá foi dito que ele era um homem narcisista, né? O que é uma pessoa narcisista? Cruel, capaz de fazer maldade, né? Hoje o narcisismo é um transtorno, né? Da personalidade, tanto do homem como da mulher, porque vice-versa, se for narcisista, vai mostrar um dia, né? E os problemas, doenças, sofrimentos, dificuldade, escassez, precariedade, até mesmo financeira, essas coisas vêm para mostrar isso, né? Se tem essa, ele chama de transtorno, narcisismo, né? Você me entende, né? Também estamos vivendo em um mundo, né? Antigamente o mundo, as pessoas tinham televisão em casa, e a televisão, ela destruiu os neurônios, a inteligência das crianças, destruiu famílias, com novelas de Hollywood, novelas de TV americana, novelas aqui do Brasil, né? Que decidiram mudar o comportamento de homens e mulheres. E hoje a internet, em pouco tempo, gente, que antes eram as televisões dentro de casa. As televisões ainda estão dentro de casa, mas hoje com a internet dentro dos lares, dentro das casas, que as TV agora tudo liga no YouTube, TikTok, né? Liga na internet, né? Tem famílias que não vêem internet em celular, em TV de 70 polegadas, né? Ora, se a televisão destruiu neurônios, mudou o comportamento de homens casados, mulheres casadas, filhos, o que não fará a internet, né? As redes sociais. E elas são rápidas para alterar a conduta, comportamento de homens, mulheres, filhos, filhas, né? Por isso que em pouco tempo parecia ser uma boa mulher, um bom homem, uma boa filha, um bom rapaz, um bom filho, e ele fez essa desgraça dentro de casa.
Matou o pai, matou a mãe, matou os irmãos. Tá assim hoje. A pessoa tá ali normal, parece normal. De repente tá fazendo o pai tomar veneno, a mãe tomar veneno. Tô falando de Brasil. Isso é o que mais ocorre hoje, né? É que a medicina, os médicos, psiquiátrica, a psicologia vai chamar de transtorno. A Bíblia vai chamar de multiplicação da iniquidade e esfriamento do amor, além de que lá em 2 Timóteo 3 vai falar das condições dos últimos dias. Os homens, quando fala homens ali, é a humanidade, tanto homens como as mulheres, seriam ingratos, traidores, desobedientes a pai e mãe, sem compaixão, sem amor para com os bons, cruéis. Tem lá uma lista grande, que é para aparecer hoje, e já está aqui. E, na minha opinião, quem despertou isso tudo aí, além de já nascer com problemas, com essas anomalias, e essa coisa estava incubada dentro das pessoas, a internet despertou o mal. Apareceu o mal. A maldade. E hoje as mulheres querem ser auto-independentes, né? Querem fazer faculdade, querem mudar o padrão de vida, querem fazer concurso, querem se formar, querem ter seu salário e vai acabar ganhando mais do que um homem, né? Aí vai ficar difícil para obedecer o marido, ser submissa ao marido. Estar debaixo da autoridade do marido, respeitar o marido. Um homem ganhar R$1.500 e uma mulher ganhar 6, 7 mil reais. Sei não, viu? Vai haver problema, né? Vai haver problema, porque segundo as escrituras, quem deve prover alimento, roupa, remédio, todo tipo de material é o homem, né? Você, Adão, mas no tempo de Adão não tinha faculdade, loja, empresa, esses negócios de hoje, investimento, fábrica, indústria, comércio, especializações, mas Deus diz: com o suor do teu rosto você vai ganhar o pão e trazer para a sua casa, né? Adão era feliz, né? Que não era o mundo desenvolvido como hoje, né? Com poucas chances, né? Poucas oportunidades. Eu estava vendo vídeos da China, que hoje é uma potência econômica, né? Que tem a potência econômica por PIB e por recursos. A China está em primeiro lugar. E muita gente lá, milhões e milhões se formam em faculdade todo ano na China. Jovens! Mas o mercado de trabalho na China não tem mais oportunidade nem no interior e nem em cidades grandes. E muitos estão desistindo. Só estão querendo ficar deitados nas ruas, nas praças, né? Para esperar a morte chegar. Porque tem faculdade? Tem. Tem especialização? Tem. Mas não tem vaga. Não tem vaga. Tá uma quebradeira. Aí muitos voltam para o interior, zona rural. A terra já não produz. Não está fértil. Tenta de novo numa cidade, que tudo lá é cidade grande. Não tem vaga. Quando tem, vai trabalhar para ganhar pouco. Ou seja, eles estão dizendo que o sucesso na China já passou. Quem ganhou, quem fez patrimônio não é essa geração de hoje, foi a geração passada. E muitos filhos herdaram, né, patrimônios de seus pais. E aí hoje a juventude formada em faculdade não tem trabalho, não tem porta no mercado de emprego, né? E vai fazer o quê? Deitar, ou virar, trabalhar com reciclagem, catar papelão, latinha. Ou então morrer de fome, né? Ou então morrer de depressão. É o mundo. É os problemas do mundo. Que ninguém resolve, que a política não resolve. Todo lugar tem sofrimento, gente. Não viu o tufão ontem, o tornado na China? Mais de 300 km por hora, jogou, acho que um homem do 12º andar, ele estava no apartamento dele. O vento foi tão forte que expulsou
ele do apartamento e ele morreu, né? Oh, mas a China tem tecnologia hoje, ela tem drones capazes de capturar pessoas lá e estão lá isoladas, lá quase morrendo lá devido a isso, sim. Mas nenhum país do mundo está pronto para as catástrofes naturais. Bem, de acordo com as escrituras, isso está aqui na Bíblia, gente. As mulheres para serem donas de casa, não? Está escrito nas escrituras. Tito, capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. As mulheres velhas, mais velhas, experientes, Paulo diz que é para elas ensinarem as mais novas a serem boas donas de casa. Então aquilo que Deus determinou lá em Bereshit, em Gênesis, para a mulher ficar em casa, está valendo para hoje, para o século 21. Oh, mas você é misógino. Não, eu estou pregando as escrituras. Você não é obrigado a crer em mim. Isso aqui é para quem quer ir morar no céu, no paraíso, para quem vai ser salvo. Você me entende? Isso é para quem quer ser salvo. Porque, como eu disse, a terra já está... multiplicou o homem sobre a face da terra. A terra já está superpovoada. E os eleitos são poucos, será um pequeníssimo rebanho. Como nos dias de Noé, 8 almas salvas. Como nos dias de Ló, 4 saíram de Sodoma, mas só 3 foram salvos. A mulher de Ló virou uma estátua de sal, e Enoque, antes do dilúvio, só ele foi raptado, Xalufe, arrebatado, né? Xalufe em hebraico, ninguém mais. E é possível que Deus vai fazer a mesma coisa hoje, ou seja, é um número muitíssimo, 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 pequeníssimo de pessoas salvas. Não temas, ó pequenino rebanho, o Pai agradou a dar a vocês o reino. Mas quem é que vai querer viver de acordo com a Bíblia, com a mulher que vai querer ficar em casa, se as novelas, os doramas, Netflix, Hollywood puxa, laça a mulher para ser auto-independente. Você pode, é o diabo. Você pode ter seu salário, ser auto-independente, não depender de homem, é o diabo. Porque Machia disse, e Paulo também disse a mesma coisa: se tens o que comer e o que vestir, sejais satisfeito. Paulo diz, tenhais contentamento, a vida não é mais do que comida e ter roupa, né? Vai dizer para uma mulher hoje que a vida não passa do comer, da comida, do alimento, né? A refeição, ter refeição e o vestir. A mulher vai olhar para sua cara e vai dizer assim: você está achando que eu sou porca? Porco? Porco que vive de comer. Eu não, eu quero mais. Quer mais o quê? Eu quero auto-independência, eu quero ter isso, aquilo outro, mais aquilo outro. E na hora da morte, mulher, você vai levar o quê dessa vida? Nada trouxemos para este mundo. O homem que definiu o casamento, vida matrimonial, vida conjugal, vida de casal, disse, nada trouxemos para este mundo, nada levaremos dele. Só vamos levar uma coisa espiritual, não é nem a fé. Fé é uma palavra latim, língua morta da Igreja Católica. Vamos levar a emoná. Quando o Filho do Homem vier à terra, achará emoná. O que é emoná, pregador, em hebraico? É crer e ser fiel ao Criador. As duas coisas. Porque o diabo crê, mas estremece. Não há salvação para Satanás, o querubim caído. Agora o homem e a mulher podem ser salvos. Mas vai querer uma mulher hoje viver com contentamento, se tiver só o que comer e o que vestir? No mundo de hoje, onde as escolas, a vida social ensina a autoindependência, ter as coisas, onde a mulher que vem ao mundo hoje, ela está aqui para competir com a vizinhança, competir com os parentes, ou seja, provar que é a melhor. Eu posso ser melhor do que você, posso fazer uma faculdade, posso fazer uma pós-graduação, virar um PhD nisso, naquilo outro. Mas, gente, vem a pergunta, mas e na hora da morte? E na hora da morte? Do que adianta ganhar o mundo todo?
ter dinheiro, mansão, carro novo, fábrica, indústria, empresa, loja, e você não leva nada. Do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A palavra de Deus não é brincadeira, não é brinquedo. Deus não faz palhaçada, Deus e Jeová não é palhaço. A palavra de Deus é séria. Mas vivemos em um mundo hoje onde a influência do mal, internet, agora IA, daqui uns dias a computação quântica, na física quântica, né? Eu não sei se as pessoas vão conseguir se manter na palavra de Deus, né? Eu ia citar aqui, Provérbio 30, versículo 10 a 31, a mulher sábia, Provérbio 31, a mulher virtuosa, Provérbios 14, né? Ela edifica a sua casa, né? Isso aqui dá pano para manga, né? Pregar isso aqui, né? Abre tanto espaço, tanta direção eu poderia ir, né? Você me entende? Eu tenho que saltar. Simplesmente eu tenho que ir saltando, né? E quem sabe até finalizar a minha pregação, né? Nesta hora, né? Bem, tem uma escritura aí em Shaial, Isaías capítulo 4, versículo 1. Eu vejo pessoas pregando esse texto da Bíblia, essa profecia. Diz assim, capítulo 4, você fala Isaías, mas é Shaial. Versículo 1, naquele dia, 7 mulheres correrão e agarrarão um homem e dirão: nós pagaremos a nossa própria comida e a nossa própria roupa. A mulher está dizendo, eu vou pagar minha comida. 7 mulheres. Mas deixa-me dizer que você é o nosso marido, só queremos isso. Você não precisa ser provedor, trazer o pão, o alimento, você não precisa ir no supermercado, hipermercado, fazer compra mensal, você não precisa ir no açougue, padaria, do supermercado todo dia. Não! Nós aqui, as 7 mulheres, vamos comprar nossa comida, vamos comprar nossa roupa, nós só queremos, nós 7 aqui, então é uma poligamia, né? Nós 7 mulheres para um homem, só queremos que você nos tire da condição de ser solteira. Nos tire da condição de ser solteira. Não queremos ser uma mulher solteira. Nos tire desse opróbrio. Nos tire desse opróbrio, dessa vergonha, dessa situação. Não preocupa com comida e roupa, não. Nós vamos pagar a comida. As mulheres hoje estão bem empoderadas, né? O empoderamento feminino. Temos profissão, temos faculdade, temos especialização além de faculdade, temos salário, somos concursadas na prefeitura, no governo federal, prefeitura estadual e federal, temos bons empregos. Você não precisa dar nenhum centavo, não. A comida e a roupa nós vamos pagar, nós só queremos vocês. 7 mulheres correndo atrás de um homem. Mas deixa-nos dizer que você é o nosso marido, para que fiquemos livres da vergonha de ser solteiras, né? Agora, gente, isso aqui não está acontecendo no Brasil, não. E eu entendo que essa profecia de Ishaial, Isaías 4, versículo 1, é para Israel. E ela tem muito a ver com guerra. Guerra. Que na guerra, quem vai para a guerra não é as mulheres. Hoje mulher vai, né? Esses F-35 de Israel despejando bombas em Gaza, Líbano, Síria, Iraque, Irã, no Catar, né? Eram mulheres israelenses dirigindo, pilotando esses aviões, né? Em Israel, as mulheres são obrigadas a servir o exército por 2 anos ou 3 anos, né? É lei de Israel. Mas veja o caso da Ucrânia hoje, né? Em guerra, né? Está em escassez de homens, né? E as mulheres bonitas europeias da Ucrânia estão dispostas a pagar a passagem para um brasileiro ir morar lá para ela casar com ele, porque está faltando homem na Ucrânia. Isso aqui tem a ver com guerra. Embora no Brasil tem
6 mulheres, às vezes, 7 mulheres morando com um homem, né? Mas não é a profecia de Israel. Eu sei, o Brasil tem mais mulheres do que homens, né? Mas não é a profecia de Israel, de Isaías. Essa profecia aqui tem a ver com guerra, né? Quando os homens morrem, sobra pouco homem, né? Então vira essa procura aqui, né? Você me entende? Eu vejo eles usando esse texto e isso já está acontecendo e não está, gente. Simplesmente não está, né? Olha, que o Criador e Jeová, Deus único e Pai, e seu Filho querido e amado Yehoshua Mashiach, o único Salvador e mediador entre Jeová, Deus Pai e a humanidade, abençoe essa palavra nesta hora. Amém.